Salve, compas! Conexão Mulamba na voz e eu sou o Dan. Gente, semana passada a gente fez um vídeo, né? Thiago, coloca aí o card pros caras verem, né? Sobre como a extrema-direita, através de vários agentes, vem estimulando a violência. Não deu 1 ou 2 dias, né? E a gente teve um desses casos acontecendo aqui no Brasil, né? E eu tô me referindo ao caso do João Betega, sei lá, entendeu? Lá do MBL, né? E aí o pessoal pediu pra eu fazer vídeo sobre isso até, mas eu preferi esperar ter mais desenrolares nesse caso aí, pra gente trazer uma informação mais consistente, né? Com mais desdobramentos. Aí, alguns dias depois, no final de semana, o Alexandre de Moraes ele foi agredido, né, no aeroporto de Roma. E aí, esses casos eles estão sendo tratados como se eles não tivessem relação, mas será que não tem mesmo? Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Mas antes, se inscreve no canal, deixa seu like, manda sua ideia aí nos comentários e compartilhe com todo mundo, com a sua mãe, com a sua tia, com seus vizinhos. É isso aí, e bora pro vídeo! No dia 13 de julho, né, exatamente uma semana, porque hoje é dia 20, né, na quinta-feira passada, o João Betega e outras pessoas ligadas ao MBL invadiram a UFSC, né, a Universidade Federal de Santa Catarina. Eles foram até lá para fazer uma fiscalização, como se eles tivessem algum aval ou alguma autorização para fiscalizar o que quer que seja, entendeu? Né? Mas eles chegaram lá dizendo que a universidade estava largada às traças, que só tinha esquerdista, que virou um monte de maconheiro, né? E chegaram lá pra tentar pintar uma parede, né? Só que antes eles já tinham ido até lá e já tinham comprado briga com um monte de gente. Sabe, aquele estilinho do VLC de chegar filmando você e tirando onda e te intimidando e fazendo umas perguntas nada a ver, do nada, sabe? Eles já tinham ido até lá antes, né? Então, o que aconteceu? Eles chegaram lá, né, pra supostamente fiscalizar a tal da UFSC, né? E, teoricamente, eles foram agredidos, segundo eles mesmos, né, por um grupo de esquerdistas, né? A gente não tem como saber se foram mesmo esquerdistas, a gente não tem nem como saber se isso foi verdadeiro, entende? Porque o vídeo que a gente tem, né, dessa agressão mostra algumas pessoas de roupa preta indo lá e agredindo os meninos. E aí, assim, né, como é que a gente sabe se tudo isso não foi articulado por eles mesmos, né? Porque a gente tá falando do MBL, né? O MBL, eles adoram criar situações assim, né? Criar situações onde eles possam distorcer, né, os fatos e depois atacar a esquerda e criar engajamento nas redes sociais em função disso. Ô Thiago, coloca o vídeo do Betega aí, rapidão, pra gente ver um negócio. Pessoal, João Betega aqui, acabei de sofrer uma tentativa de homicídio na UFSC Federal de Santa Catarina. Entrei lá para fazer uma fiscalização e 5 pessoas me encurralaram e me arrebentaram na porrada. Tô bem machucado aqui, levei socos, chutes, cotoveladas, inclusive levei coronhada também. Eu quase morri, fiquei desacordado umas 3 vezes. Graças a Deus eu acabei sobrevivendo. Bom, como vocês puderam ver, o garoto disse que sofreu uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio, ele diz, né? E aí, veja só o que ele diz que ele tomou até uma coronhada, né? Mas, como assim, cara? É uma tentativa de homicídio, o cara tem uma arma na mão, e em vez de ele tirar um tiro, ele tirar uma coronhada, sabe? É desse tipo de coisa que a gente fala sobre o MBL, entendeu? As coisas sempre são muito mal contadas, são sempre distorcidas, são coisas feitas milimetricamente pensadas para que se cria engajamento nas redes sociais deles, entende? E não é diferente, né? Eles conseguem sim roubar a pauta. Tanto é que a gente tá falando disso aqui, pra vocês terem uma ideia, né? É isso aí, a extrema-direita, ela sempre consegue ganhar da gente, é impressionante. Eu tô aqui perdendo tempo com essa bosta desse moleque. Mas é importante, né? Eu não tô falando do Betega só por causa do que aconteceu lá, entende? Né? Mas só para concluir esse assunto, né? A coisa escalou, né? O Marcelo Brigadeiro, né? Que é um ex-lutador de MMA, que é muito mal visto por outras pessoas do MMA. Não sei se vocês sabem disso, né? Tem
um podcast que eu vi uns pedacinhos que chama Maromba Responde, é um negócio assim, é um podcast que só vai gente que luta, né? E os caras, eles escrachando esse moleque, né? Falando que esse moleque é o lixo dos lixos do MMA, você entendeu? Né? Vai ver que todo marombeiro é de esquerda também, todo marombeiro é comunista, vai ver por isso, tá ligado? Enfim, né? Aí ele soltou um vídeo lá no canal dele, que ele tem um canal dedicado a falar mal da esquerda das formas mais ridículas e absurdas, esse tal Marcelo Brigadeiro aí. E aí ele soltou um vídeo falando que ele mesmo ia lá e que não sei o que. Detalhe, esse cara mora em São Paulo, tá, gente? Aí ele achou de bom tom pegar um avião e vir pra São Paulo junto com o Arthur Duval, né? Aquele cara que foi pra Ucrânia pra falar que as ucranianas são fáceis porque são pobres, né? Não tem como esquecer um negócio desse, né? E aí eles foram lá na UFSC, né? Só que a UFSC tá de recesso, né? E aí lá existe uma área de convivência em um dos núcleos lá da UFSC, né? Que por sinal tá fechada, né? O prédio ele tá fechado pra reforma, né? Então eles não podiam nem entrar lá, você entende? Na verdade, eles não podiam nem entrar. A reitoria tinha fechado o prédio porque ele tá comprometido mesmo, entendeu? Né? Então é importante fechar o prédio para reformar tudo direitinho e tal. Mas os caras, eles entraram lá, né? E no vídeo que eles fizeram, o Marcelo Brigadeiro e o Arthur Duval, eles meio que não entender que a galera foi embora porque eles estavam ali, tá ligado? Sabe, é MBL fazendo MBLice, sei lá como é que a gente pode chamar isso. Mas é eles fazendo aquelas paradas ridículas de sempre, né? E certo, aí o Arthur Duval, ele falou uma coisa que foi uma surpresa para um total de 0 pessoas na esquerda, né? Coloca o vídeo aí, Charlie. Sabe onde eu tô? Onde eu tô, Faustino? Estamos no centro de convivência da UFSC. Estamos aqui na UFSC. Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que. Estamos aí, velho. Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que. Estamos aí, velho. Então, como vocês podem ver, né, o MBL, ele é fascista, e o próprio Arthur Duval tá falando, não é a gente que tá exagerando quando a gente fala que eles são fascistas. Eles são fascistas, né? O método deles é fascista. Tá certo, agora chega de falar dessa galerinha do MBL, que a gente já perdeu muito tempo com eles. Agora vamos para Roma, a cidade eterna. Pois bem, o Alexandre de Moraes, ele contratou um serviço da companhia aérea, que é o serviço de sala VIP, né? Que é um serviço que você contrata pra você ficar numa salinha, que tem uns cones, tem uns bebes, é mais confortável do que você ficar no saguão do aeroporto, normal, né? Muita gente faz isso, né, de contratar essas salas VIPs, normal, entendeu? Aí, uma senhora viu o Alexandre de Moraes entrando pela sala VIP, né? O nome dela é Andréia Munarão, né? E aí ela saiu gritando, falando: porque pra político você tem espaço VIP, agora pra mulher grávida você não tem, que não sei o que. Começou a fazer um chilique no aeroporto lá, mano, né? Sabe, tipo, esses bolsonaristas são foda, eles fazem o Brasil inteiro ficar envergonhado. Vocês já repararam, mano? Nossa, gente, ô raça, né? Ela começou a tumultuar lá, né? Aí o Alexandre de Moraes, né, saiu, né, e o filho dele também. E aí os dois rapazes, os dois senhores que acompanhavam a Andréia, né, foram lá e começaram a bater boca, até que um deles, né, o Roberto Mantovani, é o nome desse senhor, achou por bem agredir o filho do Alexandre de Moraes, entende? Né, aí foi lá, né, deu tapa, carraspana, safanão, entendeu? Dedo no olho, chute na boca. Mentira, não foi assim não, foi só um tapa na cara lá que tirou o óculos. Mas não tem nada de só em uma agressão, entende? Então é complicada essa situação, né? Mas aí o que acontece? Foi desenrolando a situação e a gente viu que tal do Roberto Mantovani, o Alex Zanata, né, a Andréia Munarão, todos eles são bolsonaristas, entende? O Roberto Mantovani é tão desses da extrema-direita que ele mesmo, pessoalmente, fez uma perseguição a um professor na escola de um dos netos dele. Um professor de biologia, gente. Não era nem um professor de esquerda maconhista, tá ligado? Não, era um professor de biologia, só porque o professor, ele tinha no carro dele um adesivo do Lula. E aí, mano, o cara fez um inferno na vida desse cara. A imprensa não divulgou o nome dele, né, desse professor, né, pra preservar ele, porque é fogo, né, porque se
se o nome dele é divulgado depois disso, né, os bolsonaristas em massa vai fazer perseguição online com o cara, né? Porque é assim que essa gente opera, né? É complicado, né? E aí o cara fez até o cara ser demitido da escola, sabe? Né? Porque o cara tinha o adesivo do Lula, né? Juntou os outros pais bolsominion, começou a tumultuar na cabeça da diretoria da escola. Foi um inferno, entendeu? Né? E aí esse Mantovani, aí ele é um bolsonarista raiz desses que é até um agente ativo do tal Escola Sem Partido, pra vocês terem uma ideia, né? Aí agora a defesa deles tá dizendo que não tem nada a ver com política, isso aí, que não sei o que. Tá bom, cara, só que a Andréa Munarão, ela começou falando que um político tinha acesso a privilégio que as outras pessoas não tinham. Sendo que sala VIP é um serviço que você contrata, qualquer um pode contratar, não é só pra político, entende? Né? E aí a gente tem todo esse background, né? Eles já mudaram a versão, né? Eles passaram pela oitiva, né? A Polícia Federal ouviu o que eles tinham a dizer na segunda-feira, mas o advogado deles deu uma outra versão, né? Dizendo que eles fizeram porque sim, né? Não foi porque era Alexandre de Moraes, não. Tá bom, né? Essas duas histórias podem parecer que não tem relação nenhuma, né? Mas a verdade é que, muito provavelmente, elas têm uma ligação. E o que a gente está vendo agora, nesses dois casos, talvez sejam os primeiros de uma série de ações de violência física, verbal, assédios morais, que provavelmente a gente vai ver daqui até o final do ano, né? E a gente já alertou vocês sobre isso na semana passada. E a coisa provavelmente vai escalar. A Polícia Federal foi até a casa do trio Ternura lá, que agrediu o Alexandre, e fez uma busca e apreensão de computadores, celulares e tal. Aí muita gente da mídia hegemônica, inclusive o Alexandre Garcia, aquele bicho lá, saiu falando que o Alexandre é um tirano e que não sei o que, a ditadura da toga, nananã. E é complicado porque nesse ponto em particular, em partes, a gente tem até que concordar com eles, porque ninguém foi atrás do Bétega pra pegar celular e coisas deles porque ele causou na UFSC, né? Então, sim, tem um pouco disso, claro que tem, né? É o Alexandre de Moraes. Aí o cara agrediu o Alexandre de Moraes, um dos representantes máximos do Poder Judiciário brasileiro, entende? Né? Ninguém faz isso sem ter repercussões, né? Mas as repercussões são interessantes, né, pra extrema-direita em um nível e pra gente em outro, né? A extrema-direita vai usar esses eventos aí pra dizer que tá tendo uma ditadura da toga, né? Coloca o Monark aí falando, já começou! Já começou! Caralho! Caralho! Mas, por outro lado, é interessante sim que tenha havido essa busca e apreensão, porque, na verdade, as coisas elas estão acontecendo e parece que está sendo orquestrado. Talvez estejam rolando alguns apitos de cachorro, né? Alguns comandos de ação para que esse tipo de violência escale dentro de alguns grupos bolsonaristas de Telegram ou de WhatsApp. E a busca e apreensão na casa do Mantovani, né? Talvez traga algumas pistas sobre isso. Agora o que acontece é que é assim, né? O Charlie colocou um vídeo aí do Lula essa semana, né? Falando sobre a solidariedade que o Lula teve em relação ao que houve com o Alexandre de Moraes, né? E o Lula, ele diz que a gente tem que ser duro com essa gente. E a gente tem que ser duro com essa gente. Porque é inaceitável que situações como essa aconteçam, né? Mas não tem que ser duro só com quem ataca o Alexandre de Moraes. Tem que pegar esses moleques do MBL e começar a multar, colocar eles pra fazer serviço comunitário. Sei lá, precisa fazer alguma coisa, tomar as redes sociais deles. A gente precisa impedir isso, gente. A gente vai deixando a coisa escalar até a hora que morre alguém, como já aconteceu, né? Então, a gente precisa impedir isso. É um absurdo a gente tá num nível assim... É barbárie isso, gente, sabe? As pessoas, elas estão sem senso nenhum, entende? Então, a gente precisa, sim, punir essas pessoas, né? Tipo, tem que dar cana, tem que ir preso, tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar isso correr solto, né? Porque a coisa vai escalar, entende? Né? E a verdade é que, no caso do MBL, em particular, esses meninos, eles já estão se projetando
para as eleições de 2024. Eles já estão se projetando para cargos de vereador, talvez até de prefeito, né? O próprio Marcelo Brigadeiro falou que quer ser vereador. Por que eles estão fazendo esse tipo de tumulto? Para ganhar visibilidade, para ganhar rede. Não pode deixar, cara, não pode deixar. A gente não poderia deixar esses meninos simplesmente fazer isso. A gente vai deixar eles criarem alcance e engajamento nas redes para eles vencerem uma eleição. Vamos deixar esses meninos ganhar cargo público? A gente não pode deixar isso, entendeu? Então, quando o Lula diz que tem que ser duro com essa gente, eu espero que ele seja mesmo, né? Porque o Lula, vocês estão ligados como que ele é, né? Tipo, é um bate-a-sopra do caralho esse velho também, entendeu? Né? Mas eu espero que o Ministério da Justiça e as forças de segurança pública, elas sejam mais ativas e mais eficientes na repressão desse tipo de coisa, porque esse tipo de ação, ele corrói a democracia por dentro, né? É por isso que o Popper falava, né? A democracia é o regime da tolerância, e o paradoxo, né, é que tudo na democracia pode ser tolerado, menos os intolerantes. E é desse tipo de gente que a gente tá falando. O Popper falava isso porque se a gente deixa os intolerantes agirem à vontade, eles destroem a democracia. E ainda tá acontecendo. Bom, acho que eu me estendi um pouco nesse vídeo, né? Obrigado se você chegou até aqui, ouviu meu desabafo todo, né? E aí, tudo que nós falamos aqui acontece, da próxima vez eu vou falar que vai ser implementado o socialismo, tá bom, galera? Bom, um abraço, ó, manda sua ideia nos comentários. Eu queria saber muito o que vocês acham sobre essa parada toda, né? Compartilha esse vídeo, né? Marca todo mundo que você puder aí nesse vídeo, porque a gente precisa de comoção pública contra essa barbárie que tá tomando conta do país, beleza? E eu sou o Dan, nunca se esqueçam, a compaixão é nossa aliada e o ódio é nosso inimigo. Falou, valeu!